Você já parou para pensar que talvez dormir não seja só dormir? As pessoas normalizaram tanto, gente, tipo, ai, vou chegar, vou dormir, vou descansar, como se fosse uma pausa da vida. Só que acontece umas coisas tão loucas quando você tá dormindo, que se você realmente tivesse a ciência disso, você faria tudo diferente. E onde que você vai ter a ciência disso? Aqui nesse vídeo. Depois desse vídeo, o teu sono nunca mais vai ser o mesmo. Tu não vai ser aquela pessoa que vai procrastinar para dormir. Você sabia que tem pessoas que procrastinam para dormir? Eu sei porque por muito tempo eu fui essa pessoa. Mas depois que eu entendi as coisas loucas que acontecem na nossa cabeça quando a gente tá dormindo, eu nunca mais, assim, evitei, na verdade, o máximo possível negligenciar o meu sono. Eu falo evitar porque tem dias que realmente você tá num evento, você tá numa coisa, não tem como. Mas o sono realmente é sagrado. Quantas vezes eu tive ideias quando tava dormindo, sonhos assim de ver coisas que iam acontecer e essas coisas realmente aconteciam. Meu marido, por muitas vezes, ele é programador e ele dormia com os problemas. E ele falava, não, ele mandava um comando pro cérebro dele e no outro dia ele acordava exatamente com a solução do problema da noite anterior. Então, sim, acontecem uns negócios assim na tua cabeça que se eu fosse você, prestava muita atenção nesse vídeo para programar certo a tua cabeça. Senão, tu pode, ao invés de estar trazendo oportunidades, portas abertas, soluções, você pode estar atraindo o oposto. Você pode estar atraindo sempre o mais do mesmo. Porque caso você não tenha percebido, tudo que você coloca na sua mente durante o dia são sementes. E durante o sono é o momento em que essa semente vai sendo gerada no seu cérebro ou no seu subconsciente e logo, como consequência, você vai colher isso na sua vida. Então, tu não acorda do zero, tu não reinicia tudo, tu acorda com a programação que o teu cérebro passou a noite inteira cultivando. Exemplo, se você dorme pensando em falta, tu tá programando o teu cérebro para no outro dia ficar só procurando isso. Exemplo, então eu tô sem dinheiro. Ele vai ficar procurando e te sabotando para você viver mais situações onde você está sempre sem dinheiro. Então, ele é tipo um programa de computador que ele não faz o juízo de valor, isso é bom ou isso é ruim. Não, ele só responde a programação que tu coloca na tua cabeça. Ele só roda isso que tá aí na tua cabeça. Se o que tá na tua cabeça é coisa ruim, simplesmente o que você vai colher na sua vida? Resultados ruins. A nossa atenção, o nosso cérebro, a gente só consegue ver recortes da realidade. O mundo é aquilo que tu consegue ter a tua atenção nesse momento. E é por isso que quando você pensa ou quer uma coisa específica, você programa o teu cérebro para procurar sempre aquilo. É igual o exemplo que eu já trouxe aqui do carro. Quando tu quer comprar um carro novo, tu imagina o modelo e de repente em todo lugar esse carro aparece. Tu tá saindo na rua, tá saindo na esquina e tu fala, olha ali o carro que eu queria comprar, olha o celular que eu queria comprar. Por quê? Perceba, esses carros, esses celulares, enfim, sempre estiveram lá. A diferença é que você não percebia porque você não tinha colocado essa programação na sua cabeça. Por isso que é extremamente importante você ser um guardião da sua mente, você ter muito cuidado com o que entra. Não deixar qualquer porcaria entrar na tua cabeça, qualquer pessoa ficar defecando, sabe, na sua cabeça, reclamando de problema que ela não vai fazer nada. Então seja um guardião da tua cabeça, porque tudo que tu coloca aqui à noite vai trabalhar no teu subconsciente e você vai colher no outro dia. A colheita não é só aquela colheita, plantou aqui, vai colher daqui 10 anos. Não, a colheita, ela está sendo feita diariamente, porque o plantio também é diário. E esse exemplo do carro que eu dei, gente, meu olho ficou vermelho aqui do Neida, né? Mas enfim, parecia que eu tava usando psicotrópicos, mas não, é natural. Eu comecei a coçar aqui e ficou vermelho. Não pense besteira, não use essas coisas. Mas enfim, é exatamente igual às oportunidades. Tem pessoas que falam, eu não sei o que eu faço da minha vida, eu tô perdido, eu não vejo nada. Enquanto outras pessoas, eu vejo tanta oportunidade em todos os lugares que me falta tempo para fazer tudo. Eu não faço conseguir ver e fazer tudo que eu quero fazer. Como que eu tô no mesmo mundo que você?
como eu vejo tanta oportunidade, sair de um lugar assim extremamente improvável e conseguir ver a oportunidade, conquistar as coisas na minha vida, fazer as coisas funcionarem. E às vezes uma pessoa que estava no mesmo lugar, na mesma situação, na mesma cidade do interior e não conseguiu ver oportunidade de nada. Sabe por que isso acontece? Porque o teu cérebro não foi programado para ver oportunidade, para ver coisas boas, para ver abundância, para ver prosperidade. E o meu também não era. Eu precisei realmente programar a minha cabeça. Eu precisei repetir palavras o tempo todo, contradizendo tudo que eu ouvi, sei lá, na minha infância, na minha vida inteira. Então, não tô dizendo que é um processo fácil, mas a pergunta é, era para ser fácil? Se fosse fácil, concorda comigo que todo mundo faria? Então, olha para o mundo. Todo mundo faz? Não. Mas se você quer ser exceção, e eu tenho certeza que quer, você precisa fazer coisas que ninguém tá fazendo. Você precisa programar o teu cérebro para ver oportunidades onde ninguém vê, assim como você percebe o carro que você quer comprar, onde passa batido para todo mundo. E o processo de sono é tão doido que é como se o seu subconsciente estivesse consciente naquele momento. Sabe os teus sonhos, as imagens que o teu cérebro cria ou vai passando na tua cabeça, ele tá tirando coisas diretamente do teu subconsciente. Ou seja, tu não consegue sonhar uma pessoa e criar uma pessoa na tua cabeça. Todos os figurantes que aparecem no teu sonho, acredite, são pessoas que você já viu em algum momento da tua vida. Ah, tô passando na rua, vi uma pessoa. Do nada essa pessoa aparece no teu sonho. Isso aconteceu comigo recentemente. Eu tava no aeroporto de São Paulo e eu vi uma mulher e ela tava me olhando muito estranho. Eu pensei, gente, será se é uma macumbeira, sei lá, alguma coisa. Nada contra, gente. Quem é macumbeira aqui, nada contra. Mas é porque assim, né? Ela tava me olhando muito estranho. E ela tinha um jeito assim, um jeitão. Aí eu fiquei assim, tomara que não seja. Aí eu até virei pro outro lado, porque fala na Bíblia pra você fugir do feiticeiro, né? Da pessoa que faz macumba, que faz bruxaria, enfim, essas coisas. Aí eu carreguei essa imagem com um sentimento, na hora, assim, natural, tá? É o sentimento que você tem. É por isso que preconceito chama de preconceito, que é um pré-conceito que você tem sobre algo que depois você vai racionalizar. Ou seja, primeiro é tudo emoção e depois vem a razão. Então, não me julgue se eu julguei uma pessoa aleatória, porque você já tá fazendo a mesma coisa comigo. Mas, enfim, eu carreguei essa emoção nessa pessoa. No outro dia, gente, eu sonhei com essa mulher. Eu sonhei e eu acordei no susto. De verdade. Eu não vou jurar, porque jurar é pecado. Mas eu tava dormindo e eu vi uma pessoa e do nada, na frente dessa pessoa, apareceu essa mulher. Puf. Aí, na hora que ela apareceu, parecendo uma mágica, assim, apareceu. Minha cabeça é muito festa. Aí eu acordei assim. Aí o Lúcio foi e olhou pra mim, amor, o que tá acontecendo? E eu, nada, vi um negócio aqui meio estranho, vi essa mulher. Enfim, gente, só pra dizer que o que você vê no seu dia a dia, que você carrega emoções, isso vai ficar armazenado em algum lugar no teu subconsciente. Eu imagino até que é como se fosse um armazenamento infinito. Sabe aquela ideia do inconsciente coletivo? Eu acho que a gente tem um negócio assim mesmo de você pegar ideias. Eu não sei quem foi o cara, mas teve um carinha que falou, eu vou colocar aqui se eu lembrar. Mas ele falava que ele não tinha as ideias, ele recebia as ideias, ele acessava em algum lugar, em uma frequência, tipo como se fosse um grande inconsciente coletivo, porque são tantas informações que ficam na tua cabeça que ela precisa ir para algum lugar. Isso é o teu inconsciente. Existem coisas que são armazenadas no teu inconsciente que, sem você perceber, é isso que define toda a tua vida, todos os teus comportamentos. É exatamente igual aquele filme Golpe Duplo, esse filme aqui, que eles estão tentando enganar o cara e eles colocam um número para ele escolher na hora da aposta em todos os lugares. Então ele tá passando na rua e a pessoa passa com um número assim na frente dele. A mulher que eles mandaram pro quarto deles, né, tinha uma tatuagem do número que ele ia escolher na noite anterior. Enfim, encheram a vida dele com esse número. E quando foi na hora dele escolher conscientemente um número, adivinha o que ele escolheu? Ele escolheu o número que ele tinha visto várias vezes. Por quê? Porque estava onde? No subconsciente. Então, sim, durante o sono, os sonhos que você tem são coisas que estão no teu subconsciente, que estão na tua programação. Se tu sonha... Gente, uma vez eu tava numa fase tão, assim, complicada financeiramente,
que eu sonhava pagando as coisas e não tendo dinheiro suficiente para pagar as coisas. E eu acordei nesse dia e falei, como assim? Então essa é a programação que tá tendo no meu cérebro? É por isso que as coisas não estão fluindo. Foi quando eu comecei a mudar a minha cabeça. Mas assim, muitos dos sonhos que passam na tua cabeça são revelações da programação que você tem. São revelações daquilo que está comandando toda a tua vida. E sabe qual que é o problema maior? É o que tu vai fazer antes de tu dormir. Essas horas contam muito. Porque você pode ter feito coisas aleatórias no seu dia, mas se tu vai dormir pensando em falta, ansioso, pensando no que aconteceu no teu dia, pensando naquela conversa que tu tá martelando, enfim, o dia todo, é exatamente essa programação, por último, que o teu cérebro vai trabalhar a noite inteira para fazer você iniciar o seu dia exatamente com aquele sentimento. Mas da mesma forma que existem esses comandos ruins, existem também os comandos bons que você pode programar positivamente o teu cérebro enquanto tu dorme, para no outro dia tu acordar uma outra pessoa. E se você fizer isso todos os dias, você vai literalmente construir uma nova versão sua enquanto você dorme. Gente, tem proposta melhor que essa? Se fosse para eu vender um curso fazendo isso aqui, eu tenho certeza que muita gente ia comprar. Mude a sua vida enquanto você dorme. Olha que proposta absurda, quem não quer isso. Agora vamos para a prática. O que você vai fazer antes de dormir? Gente, eu chamo isso aqui de semeadura noturna de milagres. E antes de julgar, e antes de falar assim, ai, não funciona, não sei o que, eu te desafio a testar isso por pelo menos 7 dias. Se em 7 dias a tua mente não tiver mudado em nada, você pode vir aqui no meu perfil e falar, Gabi, não funcionou, tá? Isso aí tu tá ensinando dá errado e não sei o que, não sei o que. Mas enfim, eu sei que isso não vai acontecer. Porque é impossível você mudar a programação do seu cérebro e você não mudar a forma como você está pensando e você não mudar a sua vida. Porque é aquela regrinha. Pensamentos geram sentimentos que geram ações. Então, tudo que você pensa, às vezes de forma inata, vem do teu subconsciente. E se tu programar o teu subconsciente, automaticamente você muda os seus pensamentos, você muda os teus sentimentos e as tuas ações. E isso gera o quê? Mudança de vida. E o primeiro passo é 1 hora, exatamente 1 hora antes de dormir, você não precisa deixar informação aleatória nenhuma chegar na tua cabeça. E isso, eu tô falando de quê? Principalmente do teu celular. Se você é essa pessoa que fica vendo Reels aleatório, assim, bagunçando a tua cabeça antes de dormir, você tá fazendo, assim, uma das maiores burrices da sua vida e sem perceber. Por que sem perceber? Porque você normalizou. Não faça isso. Às vezes você vai estar lá sonhando com a bunda da mulher que você viu no TikTok e não sabe por que tá sonhando isso. Porque tu cria uma bagunça na tua cabeça, tu não consegue focar em nada, o teu cérebro fica, sabe aquele cérebro agitado, super ansioso, e que ele mesmo vai decidir de tanta informação que tu entregou. Imagina, você chega, você pega assim, ó, toma aqui. Tu tá dando livre acesso pra pessoa escolher aquilo que ela vai pegar, né? Tu tá oferecendo opções. Aí o teu subconsciente vai escolher a opção que normalmente ele já escolheu a vida toda. E se escolher a vida toda, não vai ter mudança, né? Até porque a mudança ocorre quando você começa a implementar coisas diferentes. Então, zero informação aleatória no teu cérebro antes de dormir. E tudo entra por onde? Pelos olhos. Ai, quem é cego, Gabi? Pelos ouvidos. Pesado, né? Mas enfim, ó. Nada de ficar passando Reels ou vendo vídeo aleatório. Cancele. Coloca o seu celular na sala e vá dormir lá no seu quarto e deixa o celular. Ah, mas não sei o que, eu preciso de alarme. Dá um jeito, não fique procurando desculpa. Coloque pelo menos do lado da sua cama. Então, longe, assim, de você pegar. Você vai ter que sentir preguiça de levantar e pegar o celular. Segundo passo, agora tu vai pegar um papel, uma caneta. Eu escrevo sempre, todos os dias nesse meu. É um diário, né? Tem que ter até senha. Ó, mostrando minha senha pra vocês. E você vai escrever 3 portas que você quer abrir na sua vida. Exemplo, primeira porta. Porta da
ideia inesperada. Isso acontece muito comigo. Altas vezes eu já acordei com ideias de negócio, ideias de vídeo. Inclusive, eu já tenho até um vídeo aqui no canal que eu falo que eu recebi um vídeo completo na minha cabeça. Sabe o roteiro completo do início ao fim? Eu anotei e esse vídeo viralizou e foi quando eu consegui atingir exatamente o objetivo que eu queria. Então, se você quiser acordar com alguma ideia de uma área específica, aí eu quero uma solução para esse problema, você anota essa porta. Porta 1, porta da ideia inesperada. Outro exemplo, porta 2, porta do dinheiro liberado. Sabe, um dinheiro que tá travado, ou que sua vida financeira tá travada. Você pode criar uma porta exatamente com esse nome. Inclusive, pode até desenhar as portas. Não faz a porta fechada, tá? Faz assim, a porta abrindo. Não vou explicar agora, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, mas enfim, confia. Só não faz a porta fechada, senão você vai cagar tudo. Outro exemplo, porta da oportunidade. Você quer receber uma oportunidade específica em alguma área, você coloca lá porta da oportunidade. E o que é que você vai fazer? Abaixo de cada porta dessa, você vai escrever um comando para o teu cérebro. Eu até anotei aqui algumas ideias para ficar o mais simples possível para você. Exemplo, porta da ideia. Né? Enquanto eu durmo, a minha mente recebe a ideia certa. Eu durmo e soluções encontram a minha mente. Exemplo da financeira. O dinheiro e a abundância e a prosperidade estão destravadas ao meu favor. Ou seja, são comandos que você manda para o teu cérebro antes de dormir. E o legal é o quê? Antes da gente dormir, a gente passa por um processo de desaceleração, ou seja, o nosso senso crítico, ele diminui. É por isso que, às vezes, à noite, grande parte das discussões, dos momentos em que você fala mais besteira, pode ver que é à noite, porque o teu senso crítico diminui. Então, ele diminui até para você mesmo. Por isso que quando tu fala alguma coisa para você, você tende a acreditar com mais facilidade. Porque é diferente de você dar esse comando, por exemplo, meio-dia ou qualquer outro horário, porque tu tá com super consciente e tu quer fazer o negócio entrar no teu subconsciente. Por isso que tu precisa diminuir o teu filtro. E é por isso que funciona muito você fazer isso exatamente antes de dormir. E o terceiro passo é você vai deitar, fechar os seus olhos e você vai falar exatamente essa frase, sentindo ela como se já fosse real. Imagina, usa a tua imaginação. Exemplo, essa frase aqui, ó. Enquanto eu durmo, caminhos se organizam e portas se abrem para mim. O que que você vai imaginar? Você vai imaginar alinhamento. Você vai imaginar caminhos sendo alinhados, né? Imagina várias ruas, várias oportunidades, possibilidades. Imagine tudo se unindo em uma só. E no final, várias portas se abrindo e saindo uma luz de dentro daquelas portas. Enfim, usa a tua imaginação, porque o teu cérebro, ele entende, o teu subconsciente, ele grava imagens. Você precisa criar imagens. É por isso que nós somos seres extremamente diferentes dos outros seres vivos dessa terra. É por isso que a gente domina. É por isso que tudo que você olha aqui tem a mão de algum humano e não a mão de, sei lá, um carrapato. Porque nós temos criatividade, nós somos criadores. Se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, uma das nossas maiores características é a criatividade. Você precisa usar isso. E isso é uma coisa que as pessoas tentam tirar da gente falando que você precisa ser uma pessoa extremamente racional, uma pessoa extremamente técnica, sendo que às vezes o que é de mais bonito em você, o que é de mais especial em você é justamente a sua criatividade, é o poder que você tem de criar o mundo à tua volta. Tudo que você vê na tua volta antes esteve na mente de uma pessoa que ousou ser criativa. Então, a tua realidade, aquilo que tu quer criar, tu precisa criar primeiro aqui. Ah, é portas abertas? Olha essa palavra seca, portas abertas. Mas aí tu pode imaginar portas abertas. Não qualquer porta. Tu pode imaginar aquelas portas enormes daquelas casas de condomínio, enfim, muito grande. Aí tu imagina se elas sendo escancaradas. São imagens que você está mandando para o universo, mandando para Deus, seja lá o que você acredita. Perceba, você não manda palavras, você manda a interpretação do que você fala. Nós usamos códigos para racionalizar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós criamos, mas enquanto você cria
e tem um comando, é portas abertas, você imagina as portas abertas e você sente as portas abertas, o que vai chegar para tua vida é o quê? Portas abertas. Porque o sentimento, o sentir, quando acontece, é exatamente a expressão do processo em que você está emanando algo. Tem algo real acontecendo dentro de você. Quando você sente amor, quando você sente ódio, quando você sente qualquer outra coisa, isso cria uma frequência específica na tua vida. E essa frequência, ela vai de encontro a frequências semelhantes. É por isso que quando você tem um projeto específico, altas vezes isso já aconteceu comigo. Eu queria fazer alguma coisa e precisava de uma pessoa específica para fazer aquilo. Logo, eu atraí essa pessoa para minha vida. Logo, essa pessoa chegava assim, eu faço isso aqui também. E justamente o que eu precisava, porque eu tô naquela frequência. Inclusive, eu vou liberar um conteúdo sobre isso para quem tá no meu grupo exclusivo, tá? Gratuito. Clica aqui embaixo. Que grupo é esse, Gabi? Não sei. Na hora que eu terminar de gravar o vídeo, eu vou criar, porque me veio a ideia aqui do nada. E vai ser legal ter esse contato mais próximo com vocês. Mas, enfim, clica na descrição na hora que tu terminar de assistir esse vídeo. Quarto passo, você precisa visualizar a sua manhã seguinte. Você precisa imaginar o sentimento que você vai ter ao acordar. Sempre quando eu faço isso, o meu dia inicia exatamente como eu pensei. Gabi, como assim sempre? Você não faz todo dia? Gente, não consigo fazer todo dia, sendo sincera pra vocês. Porque tem dias que eu chego tão cansada que eu deito e capoto, tá? Altas vezes isso já aconteceu. E no outro dia, normalmente, eu acabo acordando mais cansada. Mas quando eu programo à noite, exatamente como eu estou falando aqui pra vocês, o meu próximo dia se torna um dia sobrenatural. Sabe aqueles dias assim, esse dia valeu a pena estar vivo? E é essa a sensação que você vai ter ao fazer isso, pelo menos pelas primeiras 3 vezes. E por último, crie expectativas do sobrenatural. Gente, o sobrenatural é real. Inclusive, a minha vida é um reflexo muito claro disso. Quem conhece a minha história de como eu vim parar aqui em Santa Catarina, de como eu saí lá do Pará e vim parar aqui por conta de um sonho, olha só, por conta de algo que estava no meu subconsciente, que eu acordei com essa coisa na cabeça, e hoje tudo que eu queria para minha vida tá chegando de forma extremamente rápida, que eu precisei mudar a geografia para acessar. Só que o meu subconsciente já sabia disso, eu não sabia. Mas como assim a minha cabeça já sabia? A minha mente já sabia? Algo já sabia? Isso não tem explicação, senão o sobrenatural. Então, crie expectativas sobre o sobrenatural. Não é porque você... Hoje tem muitas pessoas que são assim muito cartesianas, muito céticas. Eu só acredito na ciência. Às vezes a pessoa não é nem um cientista. Ela só reproduz um idiota que fala que vê claramente coisas sobrenaturais acontecendo no mundo inteiro e ele fala que não, tem que ter uma explicação, tem que não sei o que, não sei o que. Sendo que você simplesmente precisa ver e encarar. Olha, eu não entendo, mas se é bom, eu recebo, eu aceito. Porque tem coisas sobrenaturais acontecendo a todo momento. Se não acontece na tua vida é porque você não está aberto, você não entende que você é um ser espiritual. Gente, nós somos seres tricotômicos, corpo, alma e espírito. Às vezes você só se relaciona no corpo, pensa como uma pessoa limitada e quer coisas extraordinárias acontecendo na tua vida. Não, o extraordinário acontece quando você está no seu espírito, quando você pensa e sente com sua alma, atrai as coisas de forma que você não vê. Mas o tempo todo a gente é movido por coisas que a gente não vê. Exemplo, você não vê as palavras. Eu falo algo, isso chega até você, independente de qual lugar do Brasil ou do mundo você está, isso chega até você, isso tem um poder de transformar, mas você não vê as palavras, porque palavras são espírito em vida. Então a pergunta é, como que você está usando as suas palavras? Como que você está usando e declarando no mundo espiritual? Porque olha lá, o mundo espiritual, ele só é mudado através de algo que também é espiritual. Se palavras são espírito em vida, as tuas palavras têm o poder de criar a tua realidade. Só que a questão é, tu não consegue controlar as tuas palavras 24 horas por dia. Tu já precisa ter uma programação boa. E é aí que tu vai programando
todas as noites o teu cérebro, a pessoa que você quer ser. Entenda, você é o maior profeta da tua vida. Você pode literalmente profetizar uma vida extraordinária para você e viver essa vida dia após dia e colher esse fruto, porque você está plantando aqui. E tudo que tu planta aqui, em algum momento você vai colher. E se você quer continuar plantando coisas boas, não só durante a noite, mas durante o dia também, não consegue fazer isso aqui durante o dia, planta outras coisas boas, que é o quê? Os meus vídeos. Tô cheia de vídeo legal aqui, tá? Se você é novo, já se inscreve no meu canal, já assiste os vídeos que você ainda não assistiu. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. E se você vai iniciar nessa dinâmica, deixa aqui nos comentários, eu sou sobrenatural, e a data que você vai iniciar. Ou também, se você tiver, por favor, eu gosto muito de ouvir essas histórias. Se você tiver coisas, assim, sonhos que tu pensou que realmente aconteceram, ou coisas que foram reveladas pra você em sonho, ou simplesmente você dormiu falando, amanhã vai ser um dia diferente, e foi um dia diferente, conta pra mim aqui nos comentários que eu vou ler. É o meu hobby. O meu hobby, eu amo ler comentários. Então, assim, comentem, assistam os próximos vídeos, se inscreve no canal, um beijo e até o próximo vídeo.